Boa noite, a paz de Deus a todos. Vou começar a live. É a terceira vez que eu tento começar a live. Mais um servo de Deus me ligou no meio da live, eu tive que cancelar. Agora eu voltei novamente. Vou começar a live. Pronto. Aqui. Começar a live com uma pergunta que uma moça me fez. Ela me fez a pergunta, para não ouvir direitinho, tá? Sem internet. Tá funcionando não. Ela me fez uma pergunta assim, se mulher poderia pregar. E a Bíblia, a Escritura vai estar respondendo essa pergunta. Eu vou começar dizendo, a mulher pode pregar? Pode. Mas a questão é essa, não é se a mulher pode pregar. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele pode pregar o Evangelho de acordo com o Espírito que concede. Que tem uns que tem o dom de evangelizar e tudo. A pergunta é, o título que eu me esqueci de colocar aí em cima, é se a mulher pode exercer ministério pastoral na igreja. E tem 2 pontos de referência na Escritura que nós vamos ler. Esse é o tema de hoje. Mulher pode exercer ministério? Me esqueci de colocar aí em cima, mas depois eu coloco. E depois eu vou fazer a edição na live e boto. E tem 2 textos, a Bíblia não dá nenhuma brecha para esse tipo de ministério pastoral feminino. E tem 2 textos que deixam isso bem claro. Primeiro vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 9. Procurando aqui, 1 Timóteo. Minha filha, faz silêncio aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9. Para quem está entrando na live agora, que está assistindo essa live, me fizeram uma pergunta assim. Uma mulher me fez uma pergunta se a mulher poderia pregar. E eu disse sim na live, a mulher pode pregar. O que a mulher não pode é exercer ministério, exercer cargo ministerial na igreja. A Bíblia não dá autoridade para a mulher exercer essa função na igreja. E tem 2 bases bíblicas, 2 textos bíblicos. Tem 2 textos bíblicos que é um checkmate nesse assunto. Não dá, acabou o assunto. Vamos ler primeiro aqui na primeira carta de Timóteo, do capítulo 2, nos versos 9 em diante, os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ateviem com traje honesto, com pudor e modéstia, e não com trança ou ouro ou com pérolas ou com vestido preciosos. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não é permitido, porém, que a mulher ensine,
nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão foi enganado. Mas Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz às filhas, se permanecer com fé, se permanecer com modéstia, na fé e na santificação. Primeiro texto. Vamos para o segundo texto, de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Capítulo 14, verso 26. A necessidade de ordem no culto. Eu vou ler o texto todo, porque é texto sem contexto, era pretexto, e é bom a gente pegar o texto do começo, que é para poder explicar com exortação, que não adianta ler só o versículo que fala sem primeiro ler o contexto. O que é contexto? É o começo e o término de um texto. Começo, meio e fim, isso é contexto. O apóstolo aqui está exortando a necessidade de ordem no culto. Aí muita gente vai falar, mas é para a igreja de Corinto. Não, lê lá na carta, no começo da carta está dizendo, essa carta é para todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, em todo mundo. Pronto. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, ou seja, sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres ensinem na igreja. Fale, ensine ou fale. Porventura a palavra de Deus veio somente para vós? Agora aqui é a carta final. Se alguém cuida, ou seja, se alguém acha ou quer ser, se alguém cuida de ser profeta ou uma pessoa espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça tudo com decência e ordem. Em outra tradução está deixando bem claro, se alguém cuida de ser profeta, se alguém que se considera ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. E se alguém ignorar, que esse tal seja ignorado. Em algumas traduções está deixando bem claro isso. E vamos entrar no contexto agora. O que é o falar que o apóstolo está falando aqui na Coríntios 14? A mulher deve ficar muda na igreja? Não. É claro que a mulher ela pode receber uma profecia dentro da igreja. Mas o que a mulher não pode é exercer ministério. É subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Isso é uma quebra de mandamento. E diz a palavra que quem permite isso, por exemplo, se eu abro uma igreja, eu sou um pastor ou sou um dirigente de uma igreja, e eu permito isso na minha igreja, eu me considero uma pessoa profeta ou alguma pessoa espiritual dedicada a Deus,
e eu ignoro esse mandamento, a palavra diz que eu também devo ser ignorado. Porque é mandamento do Senhor que está escrito. Agora sim, irmão, então quer dizer que a mulher tem que ficar calada, não pode falar nada, não pode perguntar nada, tal. Não. A igreja, a mulher canta louvores, hinos a Deus. Na igreja que eu congrego, a mulher até toca no órgão. A mulher sobe numa parte do público, testemunha, conta a obra, conta uma visão, conta uma revelação. Se Deus der profecia, pode até profetizar. Mas o que a mulher não pode é exercer ministério sobre o homem, porque isso é desde o princípio. Quando Deus fez um macho e fêmea lá no Éden, você pode ler 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, Adão foi iludido, Eva foi enganada, caiu em transgressão. E salvar-se-á, porém, dando à luz às filhas, permanecer na fé e na santificação a mulher. Então, irmãos, esse tema ele é muito duro, porque hoje em dia você vê as igrejas cheio de pastorado feminino. Tá, muitas mulheres pregando, profetizando no púlpito. Isso é antibíblico. Não, mas o irmão está querendo polemizar. Não é polemizar, é a Bíblia. A gente não pode correr do que a Escritura diz. Ah, mas é porque isso aí foi escrito na cultura. Isso aí não, a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia ela não foi escrita numa linguagem cultural. A Bíblia ela foi escrita numa linguagem cultural, falando do Antigo Testamento, e mesmo no Antigo Testamento tem figuras de coisas futuras que servem de exemplo e de ensinamento para nós até hoje. Mas quando fala de mandamento, o apóstolo fala que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor, mandamento de Deus, esse mandamento não é cultural. O que ele está falando como em todas as igrejas dos santos. Então, se você considera que a sua igreja é uma igreja dos santos, que tem santo congregando na tua igreja, então você tem que obedecer esse mandamento. Porque se você não obedecer esse mandamento pela palavra, você deve ser ignorado. E respondendo a pergunta da irmã, da moça que me fez uma pergunta numa live anterior, a mulher pode pregar? Pode. Ela pode sair, pode evangelizar, pode anunciar o evangelho com toda a autoridade. Ela pode. Se Deus deu o dom para ela, e se for o dom de pregar o evangelho, pode. Pode profetizar. O que a mulher não pode é exercer ministério sobre o marido. Ou seja, dentro do templo, na hora do culto de adoração a Deus, a mulher não pode ministrar a palavra. Não existe mulher pastora, não existe mulher bispa, não existe mulher presbítera, não existe mulher diácona, não existe missionária, não existe nada disso. A mulher tem que ser santa, piedosa, permanecer na fé, na modéstia, na santificação, dar luz a filhos, se isso for a vontade de Deus, e permanecer na fé até o fim da vida. E se ela fizer isso de tal maneira que agrade a Deus, salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos. Então, o texto é claro. Os dois textos não tem base bíblica. Ah, mas hoje em dia as mulheres é uma unção muito grande. A gente vê mulheres de Deus pregando cheio do Espírito Santo. Minha gente, tome cuidado. A palavra diz que é para a gente pôr à prova todas as profecias e todas as revelações. Não é tudo aquilo que é feito em nome de Deus que vem de Deus. O apóstolo Paulo ele deixou isso bem claro. Ele disse assim, ó: se alguém receber um evangelho diferente desse, ou um espírito diferente desse espírito, então ele está querendo dizer que existe um evangelho paralelo
que ia aparecer um evangelho paralelo ao evangelho de Cristo. Mas isso não significaria que seria o evangelho de Cristo. Porque ele diz assim, que assim como surgirão falsos profetas, assim também surgirão muitos falsos cristãos. Então, irmãos, quem desobedece o mandamento do Senhor deve ser ignorado, diz a palavra. Isso não é opinião, isso não é machismo, porque Deus ele não é homem, ele não pensa como homem. Deus é soberano naquilo que ele faz, naquilo que ele decide. Antes da criação de todo mundo, ele é soberano. Então, Deus, ele capacita cada um de acordo com o seu querer e a sua vontade. Só que tem coisa que é exclusivamente para os varões. E tem coisas que é exclusivamente para as varoas. Mas exercer ministério, pode vir entrar teologia, pode entrar o que seja. Mas não tem teologia no mundo, não tem opinião no mundo, não tem pensamento no mundo que destrua esses textos bíblicos. Se alguém achar algum texto bíblico no Novo Testamento, permitindo que a mulher ensine, exerça autoridade, que a mulher pregue, seja pastora, essas coisas assim, me mostra, porque eu tenho 5 traduções de Bíblia aqui e do Novo Testamento e nunca achei. Não falo isso para me gabar, quer dizer que ali não, mas falo isso porque estou respondendo uma pergunta que me perguntaram. E estou aqui na live e quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Vou responder a pergunta da pessoa que me fez a pergunta. A pergunta é o seguinte: mulher pode... A pergunta que me fizeram foi o seguinte: mulher pode pregar? Pode, como eu disse no começo da live. Mas o tema de hoje é: mulher pode exercer cargo ministério, pode exercer cargo de ministério na igreja? Esse é o tema de hoje. Dê sua opinião, o que você acha? A Bíblia diz que não. Estou aqui para, se alguém resolver ter alguma pergunta, alguma dúvida, estarei aqui para responder. A necessidade de ordem no culto, Coríntios 1, 14, verso 26, sobre o tema. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. O cachorro ainda está ali dentro, tá? Acredito, não. Eita. Oi? Não. Tá parado aí, é? Não, aqui tá normal. Eu me esqueci de colocar, foi o tema em cima. Tem não?
Aí tem internet aí, tem? O que foi? Deixa eu ver aqui. O que é que tem? Curtiu. Curtiu. Sei. Só não comenta não. Não pode não. Dá. Dá de enviar, não. Dá pra escrever, não dá pra enviar. Ah. Eita, meu Deus. Eu compartilhei no grupo, WhatsApp, no grupo da congregação. Eita, meu Deus, Deus é bom. O que tá fazendo aí, minha filha? Compartilhei no grupo. A pergunta é: mulher pode exercer ministério? O tema quer dizer o tema. Pergunta não, o tema. Já tá com quantos minutos de live mesmo dia? Tô com 20 minutos, tô nessa live. E a pergunta é, o tema é: mulher pode ser ministério? Eu fiz esse tema porque uma pessoa me perguntou na live anterior se a mulher poderia pregar. Eu respondi no começo da live. A pergunta, e aí sobre a questão de exercer ministério, tem duas referências na Bíblia. É 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Não posso. Isso ainda. A relação com o ministério. É mesmo. Com K, é? Fiz três vídeos. O primeiro vídeo que eu fiz foi a respeito do dízimo. O segundo vídeo foi o Evangelho do Reino, a pregação do Evangelho do Reino. E hoje o terceiro vídeo é: mulher pode exercer ministério? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 14, 26. Se a gente for botar o nosso pensamento... Vai comer lá dentro, filho. Pois sai daí. O negócio que está acontecendo hoje em dia é que muitas pessoas estão no achismo. Ah, eu acho, eu penso assim, eu acredito que pode. Não é assim. A gente tem que ir para a Bíblia. A Bíblia é o manual do crente. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, tem que ir na Escritura. Renaeme. Falei, minha filha. Muita gente vai pelo achismo. Ah, mas eu acho. Não, gente, isso não é evangelho.
Todas as pessoas que passam a ser cristão, não pode tentar mudar o evangelho. O evangelho não pode ser transformado por pessoas. A pessoa que tem que ser transformada pelo evangelho. Quando a pessoa consegue ser transformada pelo evangelho, ele começa a entender o evangelho e Deus começa a trabalhar de uma forma no coração dessa pessoa, de uma maneira tal que ele vai entender o que Deus quer passar para ele. Ele vai entender o seu propósito, o que ele deve fazer. Mas se a pessoa ficar dando atenção, ou indo pela opinião de um ou de outro, termina como o apóstolo Paulo falou, não dê ouvido a doutrinas de variação do vento, ou seja, qualquer tipo de doutrina. Hoje já está assim, tem muita gente que chega para mim e diz, onde está falando de Deus para mim tá bom, mas não é assim que funciona. Tem que ser posto à prova, muitos ensinamentos. Uma pergunta para aqueles que acreditam que a mulher pode exercer ministério. A Bíblia diz que não, que é mandamento do Senhor. A mulher não pode exercer ministério e nem ter autoridade sobre o varão, ministrar. E se eu fizesse uma pergunta agora, se Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu essa carta dizendo que era mandamento do Senhor, agora eu faço uma pergunta, você que acredita que a mulher pode sim exercer ministério, você acha que ela está sendo guiada por qual espírito? Deus não pode se contradizer, a palavra de Deus não pode. Hoje em dia, irmãos, a gente está vendo muita sensualidade em pregações. A questão é essa, não existe ministério feminino pastoral na Bíblia. Não existe, não tem, você não encontra. Você não encontra, você não acha. Eu peço perdão por causa do barulho, que eu tenho 2 meninas aqui. E parece que elas gostam muito de fazer umas zoadinhas só quando eu tô fazendo essas lives. É porque antes de eu começar é o maior silêncio do mundo. Vocês acreditam que elas estão fazendo mais zoada do que o carnaval aqui? Ainda agora passou um carro de som, mas foi embora. Então nada contra quem gosta não, mas... É pra colocar pra fora sim. Abre-te a porta, é pra colocar pra fora sim, não invente choro não. Oi? Quem foi? Não foi. Pois é, eu vou encerrar aqui a live, porque ela tá ficando muito longa e já foi esclarecido. Aqueles que verem esse vídeo depois e visualizarem ele, Deus abençoe a todos. E pode fazer as perguntas que eu responderei em outra live. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.